Olha o desespero daqueles que praticavam o mal quando chega o dilúvio. Foram avisados, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Eu estou iniciando esse vídeo com esse verso bíblico porque a gente sabe que muito daquilo que Jesus fez em sua época e também muito daquilo que aconteceu ao longo de toda a história da salvação, de Gênesis ao Apocalipse, pode não ter sido registrado, né? Fica ali só nas entrelinhas. Determinadas passagens da Bíblia a gente lê, a gente compreende toda uma situação, todo um contexto, mas algumas coisas ficam nas entrelinhas. E é a partir de hoje, então, que aqui no nosso canal Histórias da Bíblia nós vamos inaugurar esse novo quadro, vídeos que vão tratar das entrelinhas da Bíblia, né? Tudo de acordo ali com um contexto histórico, um contexto teológico. Vamos trabalhar aí a nossa imaginação daquilo que estava acontecendo ao redor daquilo que nós estamos lendo na Palavra de Deus. As entrelinhas da Bíblia a gente também consegue encontrar em grandes produções, como da novela Gênesis, que está passando na Record já há alguns dias. E essa semana que nós estamos assistindo, hoje é dia, deixa eu dar uma olhadinha aqui, hoje é dia 27 para 28 de janeiro, está tratando exatamente do dilúvio, né? Do personagem Noé e sua família, que com a ajuda de Deus foram salvos do dilúvio, porque foram obedientes a Deus, construíram uma arca para dar continuidade à raça humana. E a novela do Gênesis que está passando na Record está tratando exatamente disso. Eu acabei de assistir o capítulo de hoje, o capítulo que passou nessa noite do dia 27 de janeiro de 2021. E me chamou a atenção alguns detalhes, né, da pessoa do Noé. E aqui nós já vamos trabalhar aí dentro das entrelinhas, né? Porque o texto bíblico ele traz tudo muito sucinto, de uma forma bem objetiva, os acontecimentos, mas os diretores dessa produção colocam falas que casam muito bem com a circunstância daquele momento. Em determinado momento da novela, naquele momento em que o dilúvio começa e as pessoas começam a ficar desesperadas, querendo até mesmo invadir a arca de Noé para se salvarem, Noé fica triste. Ele está dentro da arca com sua família, estão a salvos por Deus, e lá fora o que está acontecendo está destruindo a raça humana e todas as demais pessoas, porque o mundo estava em turbulência, em grandes pecados, uma situação de pecado sem igual, muita violência, muita prostituição, muita maldade no mundo. Deus já havia se arrependido de ter criado o ser humano, eu falei disso no vídeo anterior, e então Deus manda o dilúvio. Mas antes faz uma promessa a Noé de que ele daria continuidade à raça humana. E dentro da arca, em determinado momento, quando ele começa a ouvir lá de fora choro, grito e desespero das pessoas que estavam sendo destruídas, que estavam sendo mortas pelas águas do dilúvio, Noé ele mostra um coração muito sensível, porque ele é um homem de Deus e toda pessoa que é de Deus tem um coração sensível. E ele diz assim: não há como ficar alegre com tanta gente morrendo. Olha que situação.
uma situação de pecado da humanidade, e todos nós sabemos que o pecado gera a morte. Mas aqueles que pertencem a Deus, aqueles que estão salvos em Jesus Cristo, não querem que os demais morram, né? É por isso que Jesus ele pede para que a gente vá a todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, porque o desejo dele é que sejamos salvos. E nós que pertencemos a Jesus Cristo, pertencemos a Deus, pertencemos à Igreja do Senhor, nós nos entristecemos quando vemos pessoas que estão morrendo para o pecado. E esse foi o sentimento que Noé possivelmente deve ter tido dentro da arca também. Feliz porque estava sendo salvo. Triste por ver tanta gente morrendo em consequência do pecado. A questão é que quando chega o momento que chegou o dilúvio, não havia mais o que fazer. As pessoas não tinham mais tempo de se arrepender. Assim é hoje também, né? Nós pregamos, a igreja prega o arrependimento, prega o evangelho, porque a volta de Jesus é iminente diante de tantas circunstâncias que acontecem no mundo, não é verdade? Mas muita gente prefere se entregar ao pecado, que gera a morte. E quando chegar o momento de Jesus voltar para arrebatar a igreja, para vir buscar aqueles que lhe pertencem, não haverá tempo para mais nada. Por isso que é bom nós estarmos sempre nos preparando aos pés do Senhor, para que um dia possamos pertencer definitivamente a Ele e Ele nos salvar, assim como salvou a família de Noé, que não deu margem para o pecado que a humanidade cometia naquela época, naquele momento. Pense nisso. Leia sobre o capítulo da Arca de Noé, no Gênesis. Eu vou até indicar para você aqui a história da Arca de Noé. Está em Gênesis, a partir do capítulo 6, tá? A partir do capítulo 6, e o dilúvio está ali no capítulo 8. E atente-se para a mensagem que Deus coloca dentro dessa passagem bíblica, que nós devemos estar voltados para Deus, como Noé, que andava com Deus, para que quando chegar o momento dele vir salvar a humanidade, nós não estejamos junto àqueles que preferem estar do lado do pecado, que gera a morte, e dentro de um instante, de um momento que não dará tempo para mais nada. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Se você tiver oportunidade, acompanhe a produção que está passando na televisão. É uma forma de você ludicamente ver ilustrada a Bíblia no livro do Gênesis e que está passando na Record todos os dias. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe.